Olá, eu sou o Sérgio Ferrari, sou o CEO da Open Cashback e esse é mais um episódio do LoyaltyCast. O LoyaltyCast é um podcast que fala sobre varejo, inteligência artificial, tecnologia e, óbvio, fidelização de clientes. E antes de a gente começar, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, aproveita, compartilha, deixa o seu like e curte lá o nosso canal, que é dessa forma a gente consegue chegar em mais pessoas do varejo e trazer conteúdo de qualidade. Bom, o nosso convidado de hoje, ele é referência no setor alimentício brasileiro, CEO da SA+, conselheiro, consultor, palestrante, empreendedor e responsável por um ecossistema que contribui para o desenvolvimento sustentável do setor alimentício brasileiro. Seja muito bem-vindo, Sérgio. É um prazer estar com você aqui. Já quero começar passando a bola para você contar um pouquinho mais dessa tua trajetória até o momento que você funda a SA+, essa história de sucesso que vem engrandecendo aí o ecossistema do setor alimentício brasileiro. Bom, primeiro, muito obrigado aí pela oportunidade, é um prazer estar aqui com você. E bom dia, boa tarde a todos que estão aí assistindo a gente. Mas o ecossistema, na realidade, são 9 braços que trabalham para o desenvolvimento sustentável do setor. Na realidade, nós tivemos origem em editoras B2B, que na época era uma revista muito forte, a principal publicação do setor. A gente trazia no início conteúdo dos Estados Unidos, porque não tinha conteúdo aqui suficiente, né? Tinha já, mas o varejo estava desenvolvendo. O varejo regional ainda era desconhecido pela indústria, por exemplo. A gente começou a trabalhar o varejo regional e era uma publicação de conteúdo. E a gente já fazia essa conexão dos interessados em falar com os varejistas se comunicasse através da publicação. E aí foi crescendo a publicação para eventos, etc. Começou já outros canais, mas chegou um momento que não fazia mais sentido. A marca já era muito associada à minha pessoa. Eu falei, eu preciso montar o meu negócio. E eu já tinha outras ideias também de evolução. Então, aí eu comprei os ativos da editora e montei a SA+, em 2018. Que o nome é muito bom, né? SA+, Sérgio Alvim, né? Exato. É isso aí. Aliás, é interessante porque nós fizemos um trabalho com uma agência para criar o nome, etc. Chegou um cliente e falou, tem que ter o seu nome. Poxa, é mesmo? Não, tem que ter seu nome e tal. E aí ficou, né? Ficou com o meu nome, né? Era SA Varejo, depois evoluiu para SA+. Então é um ecossistema que trabalha conteúdo, trabalha relacionamento, mas sempre pautado com um propósito muito importante de desenvolver de forma sustentável o varejo alimentar. Né? Perfeito, perfeito. E qual foi sua visão, assim, conforme você foi crescendo, né, construindo e criando, né, também essa parte de conteúdo com os eventos, né? Eu tive a oportunidade de participar agora do evento lá no Rio de Janeiro, que eu achei incrível, a forma como você coloca, como você participa. Como é que foi essa evolução para esse ponto específico, por exemplo, de eventos? E obviamente você tem todos os outros braços, mas esse foi uma das coisas que eu tive mais próximo e que eu achei muito interessante. Na realidade, assim, nós fazíamos, lá no Supermercado Moderno, a gente fazia evento para a indústria, com conteúdo, fazia evento para o varejo, e um falava mal do outro, e parece que... Eu falei, como é que pode, né? Então, tem um relacionamento diário e não se entendem. Aí eu falei com 2 indústrias, falei, vocês topam fazer um evento junto? E aí tudo, pô, você é louco e tal. Mas aí o pessoal topou, nós fizemos um primeiro fórum, pequeno, juntamos a indústria e o varejo para debater assuntos. Eu lembro que a McKinsey nós convidamos para nos ajudar também com conteúdo, e foi muito legal essa participação da McKinsey no início. E a gente começou a fazer, e a indústria, era interessante porque a indústria era muito
dependente dos key accounts, né? Pão de Açúcar, o Walmart, Carrefour e tal. E era 40% de dependência. E eles não tinham uma estratégia GTM para o varejo regional. O varejo regional crescendo, e a gente começou a investir no varejo regional, trazer para os eventos os varejos regionais. Até para os eventos a gente não convidava as multinacionais, até porque as indústrias tinham acordos às vezes internacionais, e ainda tem com essas empresas, às vezes o Carrefour fecha na França, etc. Então nós começamos a desenvolver e a mostrar para a indústria a importância do varejo regional. Então chamava os donos do varejo regional, ainda desconhecidos pela grande maioria da indústria, e aí começou. E todo mundo fala, pô, você é louco, vai dar pau lá. Não, são conversas difíceis, mas num ambiente de construção, um ambiente realmente de muita construção mesmo e colaboração, né? Todo mundo que está ali está lá para tentar acertar. Então, claro, eu critico, mas eu quero acertar. Não estou criticando por criticar. Então é uma coisa que cresceu. Nós, quando eu comprei os ativos, eu trouxe esse fórum para nós também e criamos muito mais coisas. Aí veio a parte internacional, a parte de trade, que era uma área que estava crescendo demais, que é outra consequência da evolução do mercado. Antigamente a indústria investia 80% em marketing, 20% em trade. E hoje é mais de 50% no trade. Então é uma área que está crescendo, mas o varejo, para você ter uma ideia, 85% do varejo alimentar não tem trade estruturado. Tem atividades de trade que estão lá na área comercial, às vezes estão com marketing, e estão começando a estruturar agora. E nós começamos esse movimento em 2023 e foi assim uma explosão, né? O mercado descobriu o trade e nós queremos um trade protagonista, porque trade é responsável pela venda. Trade é sellout. Então trade não pode ser um penduricalho de venda, não pode ser uma moeda de troca do varejo com a indústria, tem que ser realmente uma ativação para vender mais, para satisfazer o consumidor e gerar resultado para o varejo e para a indústria. Legal. E a gente está aí próximo, né, de um dos eventos que acontece amanhã, né, aqui em São Paulo, que é o Trade Marketing, né, que é um evento que você trouxe também para falar sobre esse ponto, né, esse assunto. E o que eu tenho visto também chegando muito forte, inclusive também lá no evento se falou bastante, que é o Retail Media, né, também chegando, né, ou seja, eu me lembro que você falou uma frase, não é verba de trade, o Retail Media tem que ser uma verba nova, né, de marketing, né? E eu queria que você falasse um pouquinho também da chegada, né? Ou seja, você imagina, você falou que um percentual ainda pequeno, né, não utiliza o trade marketing, utiliza de forma desestruturada, e a gente já está indo agora para um caminho novo, que é o Retail Media, que pode ser uma nova oportunidade, uma nova linha de receita dentro das empresas, né? Como é que você está vendo isso também? Olha, ao mesmo tempo que eu posso dizer, e nós vamos falar muito isso lá amanhã, sobre esse tema, o Retail Media chegou e está muito acelerado, mas ainda é desconhecido e é confuso ainda o trade com o Retail Media. Porque uma coisa é você comunicar a oferta, comunicar os produtos que estão na loja, que já existe no trade, né? Cresce demais as telas dentro do varejo e a oportunidade de você se comunicar com os consumidores através das telas. Isso é trade. Agora, quando você pega uma verba do marketing e que aí a indústria, o varejo é diferente, né? Completamente diferente, porque ele tem que prestar conta para a indústria passa a ser um cliente dele, né? O varejo é um cliente da indústria. Sim. No Retail Media, ele então ele tem que bajular a indústria, porque ele tem que conquistar a verba do marketing, mas tem que provar resultados, né? Sim. Não é me dar aqui porque eu vou comprar uma carreta, não. É quantos passaram lá, quantos passam, quantos consumidores, qual é o perfil desse consumidor que está passando nessa tela, e o marketing vai avaliar que nos Estados Unidos isso está explodindo, receitas bilionárias de Retail Media,
e já está mais maduro o mercado. Uhum. E quando você pega uma Amazon, principalmente no online, Amazon, etc., já é absurdo. Sim. E no físico ainda está engatinhando, né? Mas o varejo pode ter uma receita nova, ele pode vender carro na loja, anunciar carro na loja, anunciar outros produtos na loja, porque o público está lá. Essa é a lógica, é que o consumidor está lá. E antigamente, né, era só TV, agora são outras formas. Sim. E o consumidor está dentro das lojas. Exato. Ou dentro dos sites, né? Dentro dos aplicativos. Então, como é que eu uso tudo isso para anunciar institucionalmente, por exemplo, uma marca? Eu acho que esse ponto que você tocou é um ponto super interessante, né? Porque a gente está falando dele conseguir monetizar a base de cliente deles, que não é pequena, né? Porque ele tem uma base de clientes, né? Eu vou já entrar exatamente nesse ponto, né? De dados, né? Das informações, de entender a jornada do consumidor, da identificação. Tem algumas marcas que já fazem isso muito bem, mas continua tendo muita oportunidade aí, né? Porque antigamente eu brinco que algumas pessoas falam assim, eu tenho um banco de dados. Na verdade, eles tinham um bando de dados, né? Eles não sabiam o que fazer com aquilo. E agora está chegando o momento que vão ter oportunidades deles conseguirem trabalhar a base de clientes deles. O retail media é uma dessas. Quando chegar uma indústria, né? Ou como você falou, pô, vender um carro. Tá bom, mas você vai falar com quem? Se você precisa saber, né, quem é o público, né, que está ali frequentando o seu supermercado, ter uma ideia dele para você poder entregar um pouco mais de qualidade da base de clientes que você tem para quem aquela empresa vai ter interesse de anunciar, de estar numa tela ou de se comunicar, enfim. Eu acho que a gente está entrando aí, como você falou bem, os Estados Unidos já está utilizando isso muito bem e vai ter uma nova oportunidade aí que eu considero que é uma nova linha de receita, né, para o varejo em si. Né? Sem dúvida, mas olha, a gente nem precisa ir tão longe com o retail media, mas eu acho que é fundamental para o varejo, né, ele trabalhar com dados e explorar a riqueza que tem. Eu acho que o grande valor de um varejista, eu acho que vai ser um fator competitivo realmente de sucesso no mercado, é como ele usa os dados. Porque ele vale muito o que ele tem. Uhum. Mas ele cresceu com aquela máxima de que eu tenho que comprar bem. Né? Não importa se eu comprar bem barato, o consumidor não é mais assim, né? Não vai ser assim, não tem sido assim. E então assim, o varejo que entender quanto vale a informação que ele tem, quanto vale para o negócio dele, quanto vale numa parceria com a indústria, tem muito valor, né? E hoje ainda tem, eu acho que uma grande parte do varejo que não sabe nem quem entra na loja dele. Não sabe quantos clientes deixaram de entrar na loja dele. Isso é um perigo, porque a competição pelo bolso do consumidor, eu não vou dizer nem do varejo alimentar, pelo bolso, né? Sem falar das bets, sem falar dos... O bolso é um só do consumidor, né? Ele bota onde ele deseja, né? E está comprovado, né? Ele usa muitos canais para se abastecer, para consumir. Então, como é que eu faço para reter esse cliente ou para engajar esse cliente com o meu negócio? Porque tem que trazer ele para dentro do negócio. Perfeito. Então nós estamos engatinhando nisso, porque muitos confundem ainda. O CRM está crescendo, mas ainda acha que é um desconto personalizado e CRM é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. E vamos entrar já nesse ponto quando a gente falar ali de lealdade. Mas antes, Sérgio, tipo assim, eu tive a oportunidade de acompanhar, né, como eu falei ali no evento do Rio de Janeiro, percebi o quanto você participa de forma ativa e colaborativa. Né? Eu achei isso muito interessante. Sempre contribuindo com insights que são insights relevantes. Imagino que essa proximidade com o mercado te dá uma visão privilegiada. E, na sua opinião, quais são os principais desafios que você vê que o varejo tem enfrentado hoje? Olha, são muitos, né? Você tem um cenário aí super instável, politicamente, economicamente, mundialmente, com guerra, etc. Então você tem um cenário de juro alto, inflação alta, que não sou um economista, mas Desafio? o desafio não vai ser
vai resolver isso no curto prazo, né? Então você tem capital alto para quem gosta de expandir, Custo de dinheiro, né? inflação que começa a afetar muito o consumo, você vê os volumes caindo, né? E mão de obra, eu acho que mão de obra é um grande desafio, o varejo não tem, então ele tem que buscar um ganho de produtividade, né? O grande desafio que o Brasil tem é produtividade da mão de obra, né? Então, não tem mão de obra e é desqualificada a mão de obra. Então, o varejo também tem que olhar para essa responsabilidade e até juízo de formar pessoas. Ele tem que formar pessoas. Não tem pessoas prontas, não tem pessoas que querem trabalhar no varejo, porque por causa do domingo, etc. Então hoje tem outros meios de ganhar dinheiro até na internet. Sim. Né? Então tá difícil para o varejo. É um cenário difícil. Então e a modernização, a transformação que está vivendo. Então, você pega, olha, o varejo que não falta é desafio. É um excelente negócio, mas cheio de desafio. Família, a maioria hoje do varejo é um varejo familiar. E aí a família vai crescendo, todos ali, né? Muitos deles dependem desse negócio, e aí começa a entrar os agregados. E aí, quando você percebe, você tem uma questão para resolver, né? Questões familiares. Para assumir, se você é capacitado para isso, qual a Então, história? você, como os herdeiros são a segunda, a terceira geração, já são melhores preparados, muitas vezes vão para outros caminhos. Sim. E aí você está sem sucessor, você quer parar, não pode parar, e você tem que preparar os acionistas. Quem são os acionistas? Pelo menos eu não quero trabalhar, mas eu vou ser acionista dessa empresa. Ou vamos vender a empresa? Qual é a decisão que a família vai? E a gente assiste aí muitos problemas de sucesso ou insucesso de uma empresa por questões de sucessão, questões de família, atrapalhando demais ou ajudando demais os negócios. Legal. Isso é realmente esse ponto de sucessão e mão de obra eu considero assim realmente super desafiador, né? Por isso tem muitas famílias que começam a preparar desde cedo, né? Já direcionam de alguma forma, alguns family offices já direcionam para preparar o filho, né? Para assumir, para ser um sucessor no futuro. Mas eu queria voltar nesse ponto de mão de obra, né? Hoje existem muitas opções e a gente está, como você falou, num momento desafiador de país. E eu lembro que no passado a gente teve um momento melhor onde a mão de obra ainda ficou mais difícil para alguns tipos de profissões, porque a oferta começou a ficar muito grande, né? E era difícil contratar e você tinha que contratar profissionais muitas vezes peso de ouro. Então essa parte que você citou do treinamento, né? E criar uma forma que aquele teu colaborador consiga gostar de estar naquela empresa e querer participar, né? Ter talvez um plano de carreira é super importante. E o outro ponto que você falou que tem muito a ver com a Open Cashback, que é a parte dos desafios financeiros, né? Hoje eu vejo ainda o mercado de varejo como um todo, não é só do setor alimentício, utilizar muito desconto como forma de atração de cliente, de competir. Só que o desconto, quando a gente para e olha, ele é uma coisa que vem desde que o comércio existe, né? Eu diminuo o preço do produto, tendo a vender mais. Só que hoje, com a chegada de tecnologia e dados, surgiram algumas oportunidades novas da gente conseguir minimizar o impacto desses descontos na margem e trazer isso de forma mais inteligente. E uma das coisas que a gente acredita e confia muito é na parte de que você já citou, inclusive, de fidelização de cliente, né? Do CRM, de um programa de fidelidade como um todo, que também, quando a gente olha, né? Quando você falou de conteúdo, foi bem interessante, a gente só olhava lá para fora. Hoje a gente continua olhando, né? Porque eles, queira ou não, eles estão lá na nossa frente. Mas como você vê a importância hoje da criação de um programa de fidelidade com CRM, baseado em dados, né? Baseado em inteligência. Né, como que eu gero um crédito ou como eu gero um desconto para determinado cliente diferente de outro, como que eu consigo
personalizar uma oferta diferente de uma pessoa para outra pessoa. Hoje, quando você tem dados, já tem ferramentas para isso, você consegue fazer isso. Então, eu queria ouvir de você como é que a gente está nesse ponto em relação ao mercado, né? A gente tem grandes empresas, a gente tem empresas mais regionais. Eu fico, alguns momentos, imaginando que ainda tem uma evolução digital grande para acontecer, para chegar no momento que eu estou falando, enquanto as grandes empresas já estão nesse momento. Mas queria ouvir um pouquinho disso de você. Como você olha essa parte de engajamento e fidelização de cliente, como o mercado tem observado isso? Eu acho que fala-se muito, tem bastante oferta de ferramentas, mas estamos engatinhando. Eu acho que, porque para isso crescer e evoluir, precisa mudar o mindset. Então a gente tem um mindset antigo ainda, a gente acredita naquilo que nos trouxe até aqui. E é difícil, né? Porque foram criados impérios, foram criados fortunas. E você vai dizer que agora isso não é. Precisa evoluir. Mas às vezes a gente ainda com o mindset antigo, isso aqui é importante, eu vou dar lá para um sobrinho ou para o moleque lá e já tem agora CRM, já tem inteligência, mas eu acho que o que é fundamental para a sobrevivência de um varejo, eu acho que é usar a tecnologia para ganho de produtividade, para ter melhores informações, cálculo de demanda, sabe, ser mais preditivo. Então você tem essa inteligência necessária para você ter o estoque adequado, você ter, sabe, tudo funcionando, porque quanto mais produtivo for toda a cadeia, mais margem você tem, e aí você não fica refém de preço, né? E a parte de fidelização é fundamental, né? E eu vou além dos descontos, além de uma série de iniciativas que você faz personalizada, você também engaja, traz ele para o seu negócio. Um exemplo, eu vou reformular minha padaria, vou lançar bolos agora. Poxa, quem são meus top 10 clientes da padaria que eu quero chamar aqui para fazer um teste cego qual bolo ele gosta mais? E aí ele foi o criador, ele escolheu o bolo que vai para a prateleira, né? Esse cara nunca mais te abandona, ele se sente importante dentro da sua empresa. Mesma coisa, eu vou reformular minha área, meu setor de biscoito. Então eu chamo meus principais shoppers para falar, poxa, estou pensando em fazer isso, o que vocês acham? E ele começa a participar do negócio. Nem tudo é dinheiro, né? A gente está vendo aí, por que explodiu eventos no Brasil, no mundo? Por causa do relacionamento. É muito importante relacionamento. Não é só... E eu vou te falar, né? Você falou de desconto. Poxa, se você acompanhar as pesquisas, às vezes você quer ser o mais barato do mercado, com 30% de diferença do segundo colocado não precisa. E você tem muito dinheiro na mesa. Exato. Entende? Então, poxa, é muito desconto. Você pode gerar uma série de ações. Se você tem inteligência, você não precisa torrar dinheiro. Exato. Fazendo promoção por fazer a qualquer preço. Então, quando você tem inteligência, você consegue dar a dose certa do desconto. Qual produto eu vou promover, por exemplo? Né? Então, às vezes o varejo pega uma categoria, enche de marcas baratas, porque acha que... Não, eu tenho que incentivar ele a subir o ticket médio, não a baixar. Exato. Então, eu tenho que dar oferta para o produto mais caro, para ele ter acesso ao produto de maior valor agregado, ele vai gostar desse produto, a indústria também vai te apoiar nessas iniciativas. Então, eu acho que usar a ciência, usar tecnologia é fundamental para você. Tem muito varejista que fala que o varejo é cata-moeda, porque a margem é baixa. Sim. Então, se eu quiser ter uma empresa saudável, eu tenho que usar a tecnologia para ser produtivo ao máximo, para fidelizar ao máximo meus clientes. Eu não posso perder cliente. Já estou perdendo para o Tigrinho, já estou perdendo para o Mondiaro, porque vai baixar, né? Vai cair a patente.
pessoal está comendo menos. Né? Os restaurantes já estão sentindo. Sim. Né? Aquele restaurante que você ia, comia 2 pratos, entrada, tomava vinho. Rodízio, hoje em dia, você divide o prato, não bebe mais. Então, os restaurantes já estão sentindo o efeito mão de água. Exato. Né? Então, e tem as bets também, que infelizmente a classe menos favorecida é que joga mais. Uhum. Então, assim... Estou abrindo mão de comer para jogar, né? O varejo não é mais só comprar bem, Uhum. qualquer produto. Né? Porque hoje o consumidor tem um monte de opções, o próprio varejo tem opções, então... e o consumidor faz as opções. Uhum. Então não é comprar barato. Eu não posso comprar barato porque o consumidor não quer. Eu tenho que comprar, sim, muito bem, fazer boas negociações com aquilo. E são negociações ganha-ganha, são parcerias que um pode ajudar muito o outro, para que o consumidor, para que você fidelize o consumidor, para que você tenha o que o consumidor quer na sua loja. Né? Bacana, Sérgio. Você tocou alguns pontos que são bem interessantes e que vai muito também da nossa visão como empresa aqui, né? Quando você fala assim, se fala muito de startup, né? Muitas vezes o que te levou do ponto A ao ponto B não é o que vai te levar do ponto B ao ponto C, né? Só que foi o que você falou, é muito difícil, né? A gente estava até comentando um pouquinho antes de entrar aqui sobre isso, né? É muito difícil você conseguir mudar a cabeça de alguém, como você falou, fez império, né, da noite para o dia, né? Como é que isso acontece? Só que o mundo está em plena evolução, a tecnologia chega muito. E o que a gente percebeu do nosso lado aqui com o varejo é que muitas etapas desse momento de fidelização eram deixadas de lado. E a primeira delas, e eu até vou perguntar isso para você, em relação aos dados, como se capturam esses dados. A gente sabe que hoje dado é considerado petróleo. Por quê? Porque a gente está caminhando de forma muito acelerada para um mundo de inteligência artificial. E a inteligência artificial ela funciona com os dados. Né? E não sei te precisar qual é a quantidade, talvez você até consiga me ajudar com isso, de empresas hoje que estão preocupadas em capturar dados com qualidade, de saber quem é o seu consumidor, né? O dia, a hora, o que ele compra, o que ele gosta de comprar. Porque muitas vezes a margem é tão estreita e tão apertada porque existe muito desperdício de margem pelo caminho. No caso do desconto, por exemplo, quando ele não é dado inteligente, como você falou, pô, o cara tá dando 30%, o segundo tá dando menos, mas como é que ele não sabe disso? Ele deveria saber isso, né? Existem ferramentas lá no teu evento, teve alguém que apresentou sobre isso, que ela consegue apresentar ali o primeiro para o segundo. Então, como que existe essa evolução que pode até agregar um pouco mais de margem? E como você vê, então, essa importância não só dessa captura de dados hoje do mercado, se eles estão atentos a isso ou não, e se eles estão preocupados em identificar toda vez que o cliente chega. Eu compro num supermercado no Rio de Janeiro, que já há muitos anos ele já identifica o cliente e ele faz, apesar de fazer com desconto, ele faz com promoções. Se você se identificar, você tem preços diferenciados de quem não se identifica. Né? Então isso é uma base, como você falou, muito rica e que ao longo do tempo, e cada vez mais, e de forma mais rápida e mais acelerada, está chegando no mercado. Como você vê isso hoje dentro do mercado? Que percentual que você imagina que hoje estão capturando dados e estão identificando clientes em todas as suas compras? Eu acho que é baixo o número, mas é crescente. Né? Veja, quanto mais, porque isso é uma questão de mindset na realidade. Então, as empresas que conseguiram colocar trocar o mindset para dados, etc., essas empresas estão preocupadas, estão evoluindo muito. Você vê redes crescendo, normalmente com a segunda geração vindo e ajudando, contribuindo nesse quesito. Então, eu acho que nós estamos num momento de transformação, e não é só o varejo, né? Eu acho que todos nós, né? Se você pegar a sua empresa, a minha empresa, eu digo que o jogo mudou. Totalmente. O jogo mudou, o jogo vender mudou. Né? Eu vim de uma escola de venda diferente da que está sendo aplicado agora. Nós também tivemos que mudar, nós também tivemos que entender que o jogo mudou. Então, assim, você não joga fora a tua experiência, mas você renova, né, o que você tem de background e olha para frente, porque realmente
o jogo mudou e você não jogar esse jogo e bater o pé que, pô, eu cresci assim, é assim, eu entendo disso aqui, é perigoso, né? Ninguém mais tem domínio total de nada. Exato. Você tem que ter humildade para entender que o jogo mudou. Tem que estar sempre aprendendo. Sem humildade, o que acontece é que as pessoas vão acabar vendendo as empresas, porque vai achar, e aí fica achando culpado, né? Por isso que eu acho que é muito comportamento, é muito mindset, né? Quando você começa a achar culpado que é o outro, que abriu aqui, que o outro abriu na minha porta, olha para dentro, porque só você olhando para dentro você vai conseguir respostas do que está acontecendo. Né? Se você ficar culpando os outros, vai morrer, vai ser atropelado. Se a gente fizer uma retrospectiva rápida aqui da forma de vender, né, até as indústrias visitavam no passado as empresas com seus representantes para vender. Acabou de sair uma matéria semana passada da Microsoft falando da chegada da inteligência artificial, de alguns empregos que tendem a se extinguir. E um deles é o representante comercial. Né? Por quê? Porque você vai conseguir ter acesso de uma maneira muito diferente do que você tinha no passado, do cara indo visitar, do cara apresentando. Né? Então a gente está vivendo um momento que eu costumo dizer, pelo menos acompanhem, pelo menos procurem saber o que está acontecendo. A velocidade está muito rápida. Tem hoje informações que chegam lá de fora, né, sites, que toda semana eles fazem atualização semanal da evolução da inteligência artificial. Né? E é nesse ponto que eu queria entender com você, o que você está vendo hoje nesse seu setor, quem você conseguiria, de repente, dizer, se é que você tem esse conhecimento, já conhece, que está usando já a inteligência artificial nos seus negócios, de maneira a melhorar a sua produtividade, de maneira a melhorar a sua operação como um todo. Você já tem visto isso hoje? Não, é o que eu falo, é a questão de mindset, a inteligência artificial a gente usa todo dia, né? Uhum. A inteligência artificial está crescendo e não tem volta, né? Todo mundo, quanto mais você usar, porque não é, a questão é que ajuda muito no ganho de produtividade. Então, se eu começo a usar, e como você disse, quanto mais eu uso, melhor ela fica, e mais ela me ajuda, então é um caminho sem volta. Então, quem está na frente é quem está usando, mas é como eu disse, é uma transformação e estamos ainda com um percentual baixo, mas em evolução. A gente vê empresas trabalhando e é interessante. A gente fala de inteligência, fala de que o jogo mudou. Se você pegar as marcas, né? Antigamente você ter uma marca forte era suficiente, não tinha opção, né? Eu batia no peito, eu sou tal marca e acabou. Hoje não é suficiente uma marca. Primeiro, como é que eu construo marca hoje? Já é diferente de como eu construía há um tempo atrás. Né? Redes sociais, estamos aqui no podcast. Exatamente. Se constrói marca. Como é que se fala com a nova geração? Diferente do que se construía a marca. E a qualidade virou commodity. A produção virou commodity. Então, eu tenho que ter relacionamento, eu tenho que ter bom serviço, eu tenho que ter um monte de coisa além de uma marca. Eu tenho que ter gente. Eu tenho que ter gente usando a inteligência artificial, mas eu tenho que ter gente, eu tenho que ter relacionamento de confiança, eu tenho que ter um relacionamento de qualidade com o meu cliente. Então, essa relação indústria e varejo mudou demais. Né? Antigamente eu tinha uma marca, quer, não quer, meu amigo, fica sem minha marca. Ele fica sem hoje tranquilamente. Ele tem opções também, né? Assim como as marcas também têm a opção de ficar fora, que antigamente não conseguia ficar fora de uma multinacional, hoje consegue ficar fora e se dá bem, porque pulverizou bastante o varejo, graças a Deus não é concentrado. Então, o jogo mudou e nós temos que nos adaptar a esse novo jogo rapidamente, todo dia. O nosso negócio, usar todo o nosso legado, sim, mas entendendo que o jogo é diferente. E te preocupa essa necessidade de mudança de mindset? Por que eu estou falando isso? Porque hoje, quando você olha, né,
Eu morei fora durante um período de tempo, né? A gente começou a operação no mercado americano, né? E eu vejo uma evolução muito maior, muito mais rápida, como a gente já sabe que acontece há muitos anos, né? Mas eu vejo ainda alguns setores do nosso varejo ainda sem muita preocupação com a tecnologia, muita preocupação com a digitalização, né? Ainda fazendo ao modo antigo, né? E foi o que a gente já falou, isso precisa evoluir, isso precisa melhorar. Quanto tempo você acha que vai ser necessário para essa mudança? Para as pessoas acordarem e falarem, acabou, eu não consigo mais seguir do modo antigo, eu preciso ir para o modo novo. Porque isso, no meu ponto de vista, já acontece. Lá fora isso já acontece muito tranquilamente. Quando você falou em programa de fidelidade e relacionamento, você pega um programa, por exemplo, que eu acabei de fazer um estudo super grande sobre o programa da CVS, eles estavam perdendo muito para a Amazon. A Amazon estava vendendo produtos mais baratos do que a própria CVS. E eles criaram lá o tal do Extra Care Plus, que era um programa que você pagava para você participar. Eles tinham um programa de fidelidade sem pagar e tinha um outro, um pouquinho melhor, que você pagava $5. Ele te dava $10 de cashback pra você gastar. Mas não era só isso. Ele fazia algo hiper personalizado, ele fazia eventos nas lojas e convidava os consumidores próximos das regiões. Então, um exemplo, vou fazer aqui uma parceria com uma marca de produtos de beleza. E ele convidava as pessoas, as mulheres, para ir lá se maquiar, ensinar. Então ele estava criando também relacionamento. E eles conseguiram reverter algo que eles tinham visto acontecer de 30% de perda de clientes que eram clientes do programa antigo deles, trazerem de volta esse público para suas marcas. Então esse ponto que você falou, mas isso está baseado em quê muito, né? Não só no programa de fidelidade, mas um programa de fidelidade com inteligência, que é muito maior do que simplesmente toma aqui um pontinho, toma aqui um desconto, toma aqui uma roda para girar que você ganhar alguma coisa. Não é isso, esse negócio já passou, isso é passado. A gente está em algo que a gente, como você falou, eu consigo prever o que o Sérgio vai comprar daqui a X dias. Hoje, se você tiver uma base de dados e uma inteligência, é possível saber antes do Sérgio que ele quer alguma coisa sem você mesmo saber. E o que é interessante, né, é que é o paradigma da tecnologia, é que você usa tudo isso para se relacionar melhor. Não é que você vai substituir o relacionamento de jeito nenhum, mas a partir do momento que eu conheço melhor você, eu vou me relacionar muito melhor com você, né? Você vai se achar importante porque eu conheço muito de você e eu sei, eu direciono aquilo que eu já sei que você gosta. Então, a tecnologia não é para substituir o relacionamento, ao contrário, é para melhorar o relacionamento. É isso que o varejo precisa entender. Eu vou me relacionar melhor se eu uso, né? Não é só o feeling, né? A tecnologia é meu favor. É a tecnologia para eu melhorar. O que ele gosta, o que eu poderia entregar para ele na hora certa, no dia certo, no momento certo, né? Outro dia um amigo estava conversando comigo e falou, cara, mas e essa inteligência artificial está chegando? O que vai acontecer com as pessoas, com os empregos? Cara, nada, elas vão se reinventar. Se a gente parar e observar o que aconteceu no passado, né? Saiu um artigo da MIT, um artigo mais completo, dizendo que as pessoas que estão usando o ChatGPT, as LLMs da vida, que elas estão tendo um pouquinho mais de dificuldade na parte cognitiva. Tá? E aí as pessoas leram isso e soltaram um artigo falando de inteligência degenerativa, né? Porque é uma inteligência generativa. E aí, quando eu paro e começo a olhar para tentar entender o que vai acontecer para frente, eu gosto de olhar para o passado. Né? O que aconteceu no passado? No momento que a gente... no passado, como é que você fazia fogo? Né? Você precisava... E isso consumia a energia da gente. Né? Então, se eu parar de fazer fogo com pedra e tiver o gás encanado, então eu vou engordar. Não, as coisas se adaptam, elas vão mudando. Então, essa situação das pessoas preocupadas com os empregos, elas têm que estar atentas. Né? Eu acho que isso é uma suposição minha, né? Os empregos vão mudar, a forma como as pessoas trabalham vão mudar. Por quê? Porque muita coisa vai ser feita pela inteligência artificial
E eu sou capaz de dizer que vai sobrar mais tempo para o ser humano fazer as coisas que gosta, né? E não ficar focado, às vezes, em trabalhos operacionais. Então, quem estiver acompanhando isso... Mas é produtividade. Exato. Não é que... Acontece o seguinte, vai agilizar o meu trabalho, vai isso. melhorar minha entrega. Né? Vai sobrar eu tempo vou para usar outras o meu coisas. tempo para a qualidade da isso. relação. Então, vamos imaginar a indústria que vende para o varejo. Pô, ainda tem relacionamento, o cara vai tirar pedido semanal. Isso é ridículo. Isso, a inteligência artificial, você já tem até predição, você já tira pedido para 3 meses. Exato. Vamos pensar, usar o meu tempo, não para ficar preenchendo pedido, mas para pensar como que, poxa, eu já tenho uma previsão de vender 100, como que eu faço para vender 200? Vamos parar e pensar. Então, vamos usar esse tempo aqui que nós estamos negociando toda semana, o que a gente está cansado de saber, o giro, cansado de saber. Eu vou ficar perdendo tempo, meu e seu, para negociar o que a gente já sabe. Exato. Poxa, vamos pensar em criar coisas diferentes para melhorar esse resultado. Então, eu acho que as pessoas vão melhorar suas entregas, né? Então, é por isso que eu falo do mindset, porque não é uma questão de extinguir o cargo, não. Mas vai melhorar, vai qualificar, uma transformação. Vem do que você falou, da mão de obra qualificada, ela vai começar a mudar. E os próprios profissionais, isso é algo meu, eles também precisam buscar isso. Né? Aquele profissional que está acostumado a fazer a mesma coisa, né? E acha que vai continuar, não vai. Algumas profissões realmente, esse estudo da Microsoft que saiu, eles falam, algumas profissões que tendem a terminar. Né? Porque vão ceder seus lugares por uma inteligência, mas vai ter alguém executando outras coisas. Mas a inteligência vai fazer o que é rotina, mas ela não vai tirar nunca o poder de decisão do ser humano. Exato. De olhar aquela informação, vai ajudar na decisão, vai contribuir para uma decisão ainda melhor. Mais certeira. Exato. Mas eu acho que o relacionamento, por exemplo, é fundamental, né? Mas o WhatsApp, tem muito vendedor tirando pedido no WhatsApp. Quando o relacionamento é super importante. O relacionamento de qualidade, usando dados. Né? Exato. Então, a indústria não vende terreno, que vende uma vez por ano, nunca vê mais o cara. Não, é todo dia. Exato. Então, como que eu estou usando essa relação? Como é que eu estou... Olha só que louco. Porque eu estou dizendo isso porque muda, os KPIs mudam. A gente fala de o que nos trouxe até aqui. Então, a indústria ainda remunera por tonelada, por unidade, por quantidade. E você quer que ele venda valor agregado, mas você está cobrando dele tonelada. Então, como é que você cobra tonelada e quer que ele venda valor agregado? Ele quer vender o que vende. Entendeu? Então, olha como é maluco, que eu falo da mudança de mindset, é que é uma transformação que não é só, sabe, o discurso. Você tem que mudar como você está cobrando, igual o varejo. Cobrar de um comprador a arrecadação da indústria, para mim, vai completamente de encontro com aquilo que nós estamos falando de fidelizar cliente, etc. Porque eu posso colocar um produto que o meu consumidor não quer, mas eu recebi um cheque muito legal, fechou meu mês. No mês seguinte eu tenho um estoque enorme desse produto aí que não sai de jeito nenhum. Então, olha só, como que eu remunero, quais são os KPIs que eu escolho. É uma mudança importante. E é importante falar que a gente está falando isso hoje, né, Sérgio? Pode ser que daqui a 2 anos, 3 anos, isso até mude, né? Porque a velocidade das coisas, né, elas estão tão aceleradas, né, que as coisas estão mudando, né? Algumas pessoas, né, eu sou fã de inteligência artificial, eu leio muito sobre isso, e eu tenho dito que a gente vai viver... Vou aqui, obviamente, conjecturar, né? Mas a gente vai viver 100 anos em 10. A velocidade que as coisas estão acontecendo são muito grandes. Então, se não houver, como você falou, essa mudança de mentalidade, de mindset, começar a olhar para esses negócios,
quem estiver olhando vai estar muito na frente. É mais ou menos... Eu diria que quem não está olhando, é bom começar a pensar em vender o negócio. Pois é. Porque vai ser duro, porque pode ser tarde. Pode ser tarde. O triste não, mas eu ainda estou ganhando, eu ainda estou fazendo, mas os volumes estão caindo, os resultados não estão. A margem está diminuindo. A margem vai diminuindo. E se eu não me transformar e não entender que o meu negócio, que o jogo mudou e que eu preciso me adaptar a esse novo jogo, eu vou acabar vendendo, saindo do negócio. Né? Então sempre vai ter aquele grupo que colabora, que está crescendo, varejo e indústria, né? Que estão crescendo juntos, usando dados, criando alternativas para vender mais, para fidelizar o consumidor, para aumentar, desenvolver categoria, crescer ticket médio. Esses varejos e essas indústrias, esse número está crescendo. E esses vão ser os atores do futuro. Quem está ainda amarrado num passado transacional vai complicar, né? Vai complicar. E a gente tem exemplo também, né? Voltando de novo ao passado, a gente tem exemplos disso, né? 2 garotos chegaram numa empresa chamada Blockbuster, alguns anos atrás, e falaram, olha, eu tenho aqui um modelo novo de negócios, que é vídeo por streaming, né? Simplesmente são os donos da Netflix. E o que aconteceu com a Blockbuster? Acabou. Então é mais ou menos isso que a gente está colocando. E tem outros exemplos. A Kodak, né, que era um império gigantesco, né, não se modernizou, terminou, acabou. Então o que você está colocando é realmente... eu acho que é uma dica super importante, né, para quem não está ainda olhando, e hoje tem muita informação também, né, Sérgio? No passado era mais difícil, mas hoje a gente tem muita informação, só basta querer buscar e consumir que você vai conseguir conteúdos sobre diversos temas que vão poder ajudar, e ferramentas novas que estão trazendo, a Open Cashback, a gente tem essa parte também de inteligência artificial dentro da operação, de como a gente cria o mecanismo para geração de crédito, de programa de fidelidade para atrair esse consumidor, tudo baseado em dados. Então, é fundamental essa evolução, essa mudança de mindset, né, de mentalidade, como você gosta de colocar. Eu queria te fazer a última pergunta, que está relacionado a futuro. Vamos imaginar que a gente saísse daqui e andasse 10 anos para frente. Como você vê esse varejo supermercadista daqui a 10 anos? Como você vê o consumidor entrando dentro dessa loja, se é que é uma loja, como que ele consome, como ele compra? Como você imagina isso? Poxa, essa resposta é do $1 bilhão, né? Eu gostaria de ter essa resposta na ponta da língua. Mas, na realidade, eu vejo que o varejo tem que atender o consumidor aonde ele estiver. Eu acho que, então, a multicanalidade realmente é uma tendência, a loja cada vez mais como experiência, entregando serviço, entregando principalmente perecíveis, né? Porque ninguém quer. Tem alguns produtos que o consumidor precisa ir na loja para comprar, ele pode pedir para aquela marca, para aquela loja entregar para ele, e tem a coisa que ele vai querer escolher, a coisa que vai querer. Então, eu acho que nós vamos ver quais categorias, eu pergunto, quais categorias vão estar lá em destaque no varejo? Quais categorias estão hoje? Como sua loja está refletindo o consumidor hoje? Então, o varejo do futuro é aquele varejo que saber ler e ter dados para ler o comportamento do seu consumidor, não é de qualquer um, é do seu. Qual é o comportamento da região, da sua micro-região? Então, a loja física vai atender a que público? E como que eu atendo esse público? São idosos? São famílias menores? Como é que minha loja fala com esse consumidor? Como é que ela atende essa necessidade do consumidor? Então, você percebe que não tem nada a ver com saber comprar barato qualquer produto, receber verba de qualquer produto. É a ciência de você entender como é o comportamento dentro daquele público que você está se propondo a atender. Quanto mais eu conhecer, quanto mais eu engajar esse público, eu vou ter mais sucesso.
do que outros que estão tentando apostar. Não tem que ter preço, eu acho que ele está sem dinheiro, eu acho isso, eu acho aquilo. Esse daí realmente vai ter problema. Legal. Sérgio, queria te agradecer demais aí. Eu sei que você está na correria do teu evento aí. Poxa, uma honra, um prazer contar com você aqui, com esse bate-papo tão rico, inspirador. Foi um privilégio realmente ter você aqui com a gente no LoyaltyCast, compartilhar a tua visão, a tua experiência, né? Porque uma coisa é você chamar o varejista, ele fala do negócio dele, e outra coisa é chamar uma pessoa como você que conversa com todos, né? Então, ele realmente é muito rico. E eu tenho certeza, quem nos acompanhou aqui, que teve com a gente, vai conseguir perceber isso e levar todo esse teu conhecimento aí sobre o varejo como um todo, as tendências, e esse ponto vai ficar nesse LoyaltyCast, né? Mudança do mindset. Né? A gente falou isso várias vezes, a importância dos dados, né? E como as pessoas precisam estar acompanhando as evoluções para não perderem um time, não perderem um momento, tá? Então vamos para as partes finais. Queria saber de você o que você gostaria de passar, se você gostaria de falar um pouquinho mais sobre a SA+, sobre os próximos eventos. A gente vai estar, né, a Open Cashback vai estar no evento lá em Fortaleza, no dia 13 de novembro, não é isso? Vamos estar lá participando junto com a SA+, e podendo trazer um pouquinho ali do que a Open pode oferecer nessa parte de fidelização de clientes, tá? Então, muito obrigado aí. Mais uma vez. Poxa, eu que agradeço aí uma oportunidade. Sempre falar de varejo é uma delícia, né? O varejo é pujante, o varejo é muito resiliente, o varejo é uma velocidade incrível, né, que ele gira, é muita operação. E a SA+, ela faz essa colaboração. Amanhã nós vamos estar falando de trade, um evento para 2.000 pessoas, muito conteúdo sobre trade, sobre retail media. E nós temos também o Petit Comité, que não são 2.000 pessoas, são 150 pessoas, são donos de varejo, que a gente proporciona esse momento top to top, os líderes das indústrias, das empresas de serviço, falando com os donos de varejo para realmente melhorar essa relação, melhorar os negócios entre esses parceiros e os varejistas. Bacana, Sérgio. Bom, também quero agradecer a você que aqui acompanhou e assistiu com a gente, né, esse papo super enriquecedor aqui. Se puder, comenta. É importante a gente saber a opinião de vocês, se vocês gostaram. Sugestões sempre são bem-vindas. E se você gostou, compartilha, fala para o seu time. Vamos tentar melhorar e ampliar o conhecimento, levando mais conhecimento para todos do varejo. Né? E mais uma vez, quem quiser também pode me seguir nas redes sociais. O Instagram é @SérgioFerrari3 e o LinkedIn Sérgio Ferrari. E é isso aí. Até a próxima. Obrigado. Até o próximo LoyaltyCast.